A gente vai pra Chichén Itzá, que é... E a galera já tá indo, né? Sim, tá indo embora. Bora. Hoje a gente vai visitar provavelmente um dos principais motivos da gente ter vindo pra Valladolid, que é Chichén Itzá. Chichén Itzá. Em 2007 ela foi considerada uma das novas maravilhas do mundo e é um destino provavelmente um dos mais conhecidos do México. Bora ver por que a galera escolheu isso como uma maravilha do mundo. Existem várias opções de tour que saem de Cancún, Playa, Tulum, só que além deles serem bem caros, é bem distante também, então tem que pegar umas 3 horas de ônibus para daí conseguir chegar aqui em Chichén Itzá. E já partindo de Valladolid, a gente pegou um coletivo hoje de manhã, às 7, e custou 40 pesos cada um. Chegou rapidinho, cerca de 45 minutos. E já dando alguns passinhos, você já dá de cara com a principal atração da zona arqueológica de Chichén Itzá, que é a grande pirâmide de El Castillo. E esse é o Templo de Kukulcán, que é a pirâmide principal aqui da zona arqueológica. E ela é a estrutura que é considerada uma das maravilhas do mundo. Na ponta dela, dá pra ver a cabeça de uma serpente. E nos equinócios, 2 vezes por ano, a forma como o sol bate na pirâmide forma o corpo da serpente. Então é como se Kukulcán, ele desce pela pirâmide. Por conta de ser nos equinócios, é como se ele descesse pra terra para fertilizar os campos. E era um símbolo para os maias começarem a cultivar. E uma coisa super legal sobre o Templo de Kukulcán é que ele é a manifestação do calendário maia, onde cada degrau representa um dia do ano. Aqui de um lado a gente tem 91, são 4 lados, que dá 364, e tem mais um último lá em cima, fechando um ciclo de 365 dias no ano. A pirâmide foi situada exatamente para que cada lado fique em um ponto cardeal, e os maias acreditavam que a Terra era plana. Então, quando o sol se punha, era o momento que ele ia passar pelo submundo, que era onde os maias acreditavam que ficavam seus deuses. Então, por isso que a pirâmide ficava totalmente simétrica, com o sol nascendo no leste e se pondo no oeste. E aqui é o campo de Pocatoc, que é o jogo jogado pelos maias e povos mesoamericanos. O que tem aqui em Chichén Itzá é considerado o maior de todos. E uma coisa interessante sobre o jogo é que o Pocatoc você não poderia usar nem as mãos e nem os pés. Então era um jogo super difícil, a bola chegava a pesar entre 4 e 9 quilos, era uma bola de couro basicamente, então o jogo podia levar até horas e virar muito sangrenta. E é possível até ver que o aro fica numa altura muito maior do que a gente já viu em outros lugares, então ele fica a cerca de 10 metros, se eu não me engano. Tem historiadores que acreditam que os perdedores eram sacrificados, mas também tem hipóteses de que os ganhadores eram sacrificados, porque na cultura maia, quando você era sacrificado, é como se você fosse direto para o céu, era como se fosse um presente você ser sacrificado como um vencedor. Não queria ganhar, não. E aqui logo atrás da arena de Pocatoc tem um lugar chamado Parede de Crânios, que provavelmente é onde eles expunham a cabeça dos sacrificados. Provavelmente ficavam expostos aqui como a oferenda aos deuses. E é louco porque quando a gente foi nas minas de Coba, lá tinham várias estelas e gravuras que não dava pra ver quase nada. E aqui é muito nítido, assim, você consegue realmente ver todos os desenhos e gravuras, tudo bem nítido. Chichén Itzá foi uma das últimas cidades maias a caírem, então as coisas aqui parecem muito mais nítidas do que muito mais recentes. E aqui a gente está no Sacred Cenote, que é o cenote sagrado aqui de Chichén Itzá. Provavelmente foi um dos motivos que levou os maias a construírem toda uma estrutura e uma cidade tão grande como foi Chichén Itzá aqui, porque a gente tinha esse cenote tanto para abastecimento de água, quanto pelo viés religioso, que o cenote era uma ponte para o submundo e contato com os deuses. Enquanto investigavam esse cenote, encontraram no seu fundo várias joias, ouro, minérios, presentes para os deuses, e também encontraram mais de 200 corpos e ossos. Então só reforçava como que os maias utilizavam muito o cenote para sacrifício humano. E acredita-se que quando começou o declínio de Chichén Itzá, provavelmente ocorreu alguma grande seca ou algum
fenômeno natural muito forte. E como os maias faziam sacrifícios para o deus da chuva e o deus da água, houve um aumento desses sacrifícios, então acabou que a população já não tinha água, já não tinha muitas fontes e ainda muitos sacrifícios, aí provavelmente acabou com a população indo embora. E agora, quase 10h30 da manhã, que os tours estão começando a chegar aqui em Chichén Itzá. A gente acabou de ver uma galera uniformizada ali passando, mas nossa, a gente já deu uma andada enorme, então vale super a pena chegar cedo aqui mesmo. Não vou dizer que você vai encontrar vazio, porque estava bem cheio a hora que a gente chegou também, mas a tendência é ficar pior, porque à medida que vai vindo os ônibus de Cancún, Tulum, Playa. Então... Aqui de Cancún pra cá vem bastante tour, mas eles geralmente demoram 3 horas. Eles chegam a sair 6h30, 7 horas da manhã de Cancún, então eles chegam aqui por volta das 10. E como a gente disse, os maias tinham um bom apreço pelo céu. Então esse é o que eles chamam de El Caracol, porque lá dentro tinha uma escadaria em formato de caracol, que é um dos lugares onde os maias usavam muito para observar as estrelas, observar os céus, e eles acreditavam que olhando os padrões do céu eles conseguiam aprender os padrões dos deuses. Então eles ficavam observando a partir daqui. Quando vocês vierem para Chichén Itzá, não estranhem se tiver um monte de gente aplaudindo a pirâmide igual a gente mostrou agora. Dizem que tanto o alinhamento da forma que ela foi construída, se você bater palma na frente dela, o som sobe, ecoa lá em cima e volta. Aí a inspiração da galera é que o som que ele faz depois que você bate a palma é como se fosse de um pássaro. Que é esse aqui, ó, por foto. Que é esse da foto. Que é como se fosse um pássaro que também é muito parecido com o curucã. É a serpente sagrada plumada. Fica o pensamento aí se realmente eles planejaram tudo isso ou se foi coincidência, mas uma baita coincidência. E esse foi nosso tour por Chichén Itzá. E com certeza estando aqui e olhando realmente a complexidade, a beleza e todo o simbolismo que as pirâmides aqui tem pros maias, fica muito claro porque ela foi escolhida uma das 7 maravilhas do mundo. Com certeza vale a pena. Como você já deve ter percebido no fundo dos vídeos aqui, agora tá lotado de gente, 11h30, então a recomendação de venha cedo não poderia ser mais forte. E acabamos de sair de Chichén Itzá, aquele caos, não parava de chegar o ônibus, o coletivo tava bem cheio e ele para num cenote que é uns 10 minutos lá da zona arqueológica, que chama Iquiquil. A gente pagou 180 pesos para entrar e 20 pesos de coletivo. Vamos ver como é esse cenote. E logo chegando aqui dá pra ter uma boa vista do cenote. Para começar a aventura de água. E assim que você chega, a galera ali te dá umas chaves e tem um lockerzinho para você deixar suas coisas. Como a maioria dos cenotes, você tem que tomar uma duchinha gelada para tirar o protetor solar. Bem gelada. Duchinha muito gelada. Não sou muito fã de banho gelado. Bianca é.
Acabamos de sair do cenote, refrescados, que água gelada, Tá bem mas tava gelado. precisando. Eu acho que por mais que era, sei lá, 1 da tarde, o sol já não batia em quase todo o cenote, então ficava bem geladinho. Mas Sim. era muito bom. Porque agora voltamos aos 38 graus. E no final das contas, acho que valeu super a pena esse esquema de ficar em Valladolid pra vir visitar Chichén Itzá. Acho que é bem mais tranquilo, não pega tanto tempo de estrada e acaba ficando mais barato. E é bem fácil de chegar em Chichén Itzá. E além disso, conhecer Valladolid também, sensacional. Se você não assistiu o nosso vídeo de Valladolid, clica, a gente vai deixar o link em algum lugar aqui e na descrição também. E se você curtiu o nosso vídeo, deixa um curtir. Não esquece de comentar aqui embaixo, conta pra gente o que você achou. E se inscreve pra receber as próximas atualizações do canal. Isso aí, galera. Tchau!